Olá, bem, hoje é o nosso dia 151, centésimo, quinquagésimo primeiro dia da nossa leitura anual da Bíblia. Gente, cada vez que a gente vai acompanhando essas leituras, a gente aprende muita coisa. Hoje eu quero comentar com vocês a respeito do capítulo 17 ao capítulo 20 de Jó. Aqui a gente percebe que Jó ele está em uma luta, parece que dentro de uma depressão e esperança. Ele começa falando nesse trecho que ele já não espera mais nada dessa vida, né? Ele fala que a minha vida está se acabando, eu estou morrendo, né? O meu espírito está como se o espírito já estivesse saindo, né? Por isso que ele fala assim, olha, a única coisa que eu tenho diante de mim é a sepultura. E as pessoas, elas querem cuspir no meu rosto. São mensagens fortes que Jó pode falar, está falando aqui. Ele fala assim, olha gente, só Deus na minha vida, só Deus, porque a minha casa... Olha o que ele fala, a minha casa está no mundo dos mortos. Eu vou dizer para a sepultura, sepultura, você é o meu pai. E vou dizer para os vermes que estão na sepultura, vocês, ó vermes, são a minha mãe e as minhas irmãs. Olha que coisa complicada que ele está falando. E aí Bildade, ele vai chamar a atenção de Jó. Ele vai falar assim, rapaz... você acha que só você está nessa situação? A sua maldade, Jó, a sua raiva é que traz ferimento para você. E o que é interessante é que Jó vai dizer assim no capítulo 19, vocês só me tratam mal, mesmo eu não sendo culpado. E é chocante como esse trecho esse capítulo 19, ele vai ensinar muitas coisas para nós. Primeiro ele começa a culpar Deus pela miséria que vem na vida dele, pelo sofrimento que vem na vida dele, que aliás é muito sofrimento. Talvez ele não aceite nenhuma resposta superficial. Por isso que a superficialidade para Jó é algo que ele não dá mais só para ele ouvir uma palavrinha de esperança, apesar que não seja uma palavrinha, né? Não é assim, ele não quer mais simplesmente aceitar aquela coisa bem superficial. Ele vai bem a fundo. Ele fala assim, olha, Deus armou contra mim. Deus armou contra mim. Eu não sou culpado. E Deus, ele foi injusto comigo. Eu estou protestando, mas quem é que vai me ouvir contra Deus, né? Deus, aí ele começa a falar das coisas, que Deus fechou os caminhos dele. Olha, eu tinha uma boa fama, Deus destruiu a minha boa fama. Deus acabou comigo. Acabou comigo. Agora ninguém me respeita mais. O meu hálito, ele é podre. A minha mulher reclama do meu hálito. Eu sou cheio de ferida dos pés à cabeça. Todo mundo tem nojo de mim. Eu sou detestado. E isso tudo, gente, ele coloca culpa em Deus, né? Por isso que ele vai ser bem assim, bem profundo nos argumentos com Deus. E só que, ao mesmo tempo que ele é profundo, ele quer uma resposta de Deus. Quem geralmente está numa situação como essa, depressiva, angustiada, sabendo que ele não é culpado, não é culpa dele, pelas misérias que vem na vida dele, ele começa a questionar algo mais profundo. Ele começa a querer saber por que ele está sofrendo, né? É interessante que ele fala assim, olha, eu gostaria que a minha história, aqui no capítulo 19, no versículo 23, quem me dera que a minha história fosse escrita, as minhas palavras fossem gravadas em um livro, que com pena de ferro e com chumbo
para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele não tinha noção que milhares e milhares de anos nós estaríamos lendo o desejo do coração dele. Ele falou: quem me dera minha história fosse escrita no livro, e hoje está escrita aqui no livro, né? Hoje está escrita na Bíblia. Que coisa especial. Como eu falei, talvez ele não quisesse ter uma resposta superficial. E o que eu acho mais tremendo é que depois que ele culpa Deus, ele fala que Deus trouxe toda a miséria na vida dele. Eu tenho para mim, gente, que ele agora, eu tenho essa convicção de que agora ele teve uma visão de Jesus e ele aponta para Jesus. Porque ele vai dizer assim, olha o que ele diz no versículo 25. Depois de toda essa declaração de sofrimento, ele vai dizer: porque eu sei, gente, isso aqui é tremendo, que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Não só isso, depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Ele estava tendo é o que eu imagino, o texto não fala isso, mas o único Redentor é Cristo. Então ele estava tendo uma visão sobrenatural daquele que é Redentor, um Deus irado contra o pecado, porque a questão da graça é isso, é um Deus irado contra o pecado e o Redentor se colocando entre Deus irado contra o pecado e contra o pecador, e o amor desse Deus colocando o seu próprio filho para morrer na cruz por nós, e o seu filho então ele vai gerar essa redenção. Então ele fala: eu creio, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E mais, ele fala assim: eu vou vê-lo com os meus próprios olhos, em minha própria carne eu verei a Deus, os meus olhos o verão e não os outros. Ele fala assim: que saudades que eu tenho da eternidade, que saudades, isso desfalece o meu coração dentro de mim. Gente, que coisa tremenda. Um homem pecador, sabendo que mesmo sendo pecador, ele estaria morto nos seus pecados, nos seus delitos, agora ele vê um Redentor. Isso é tremendo. Mesmo que Zofar, no capítulo 20, Zofar, ele vai falar assim: rapaz, você é um pecador, a sua alegria, que amigo, hein? A sua alegria vai durar pouco, porque a maldade, ela vai virar uma amargura no seu coração, como se você estivesse tomando um veneno de cobra. A alegria de quem é mau, Jó, dura pouco. Gente, depois de uma revelação especial, tremenda, depois de ter deixado tudo escrito, aí um amigo fala: se alegra não, a sua alegria ela não vai durar para sempre. Isso mostra que nós temos essa disparidade entre a visão de Deus e a visão do homem, entre a profundidade do relacionamento com Deus e a superficialidade do relacionamento que o homem quer que a gente tenha, não é? O meu conselho para você é que você mergulhe mesmo, entre na presença de Deus, e busque ao Senhor, peça para o Espírito Santo tratar o seu coração, as suas amarguras, sabendo que o seu Redentor vive e por fim ele se levantará, por fim ele vai nos redimir. Aliás, o seu sangue já nos redimiu de todo o pecado através do arrependimento. Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.